Olá, pessoal. Nossa atividade dessa semana vai falar um pouquinho sobre a Guerra Fria, né? A gente está estudando o contexto da Guerra Fria, que é um contexto ali que vai iniciar logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e termina na década de 90 com a dissolução da União Soviética. Vamos lembrar que quando a Segunda Guerra Mundial ela termina, dois países surgem como potência mundial: Estados Unidos da América e União Soviética. Esses dois países inauguram o que a gente chama de mundo bipolar, que é esse mundo da Guerra Fria. E por que mundo bipolar? Porque eu tenho os Estados Unidos que vão, né, na verdade, defender e tentar expandir o capitalismo como filosofia, né? A gente está falando do bloco ocidental, capitalista, e a União Soviética com a ordem socialista. Então, esses dois países, eles não necessariamente vão travar guerras entre si, né? Mas a Guerra Fria, ela até leva esse nome porque há ali toda uma sensação, uma ameaça no ar. São duas potências que estão tentando ampliar a sua a sua filosofia, que é uma filosofia política, econômica, né, capitalismo e socialismo, estão tentando ampliar isso, e para conseguir ampliar isso, vão estabelecer, apoiar conflitos em outras partes do mundo, né? A guerra não está acontecendo exatamente no território americano e no território soviético, mas essas duas potências elas vão motivar, elas vão incentivar, elas vão apoiar guerras civis em contextos periféricos, como no caso da América Latina, como no caso de países africanos e asiáticos, né? E dentro dessa atividade de hoje, a gente vai falar de um caso específico desse contexto da Guerra Fria, que é a crise dos mísseis em Cuba, né? Cuba, dentro das Américas, vai ser um país que vai destoar da filosofia capitalista, porque enquanto os demais países, né, Colômbia, Equador, Bolívia, Brasil, nós nos orientamos pela lógica capitalista, ou seja, nos tornamos aliados dos Estados Unidos. Cuba acaba fazendo sua revolução, como a gente estudou já a Revolução Cubana, já foi questões que a gente discutiu, e vai instituir uma outra filosofia, né, que é a questão do capitalismo, se aproxima muito do capitalismo. Então, é esse o contexto que a gente vai estudar nessa atividade. E, para começar, eu trago aqui um fragmento de um textinho que nos ajuda a entender como essa crise dos mísseis ela vai mexer com esse contexto da Guerra Fria. O trecho diz assim, ó: mais do que duas nações, Estados Unidos e União Soviética representaram o antagonismo entre dois modos de organização da sociedade, da economia e das relações políticas, ou seja, dois modos antagônicos contrários, né? Capitalismo com os Estados Unidos e socialismo com a União Soviética. Sendo assim, a chamada Guerra Fria simbolizou o enfrentamento dessas duas ideologias, fomentadas pelo suporte ideológico de valores de ordem socialista e capitalista. Então, de acordo com um trecho acima, o que a Guerra Fria simbolizou? Ela simboliza o quê? Justamente o enfrentamento de duas ideologias. E esse enfrentamento ele vai ser alimentado pelas ameaças, pelo suporte ideológico de cada uma dessas ideologias, né? Depois a gente tem um outro textinho que fala exatamente sobre a crise dos mísseis e que nos dá uma ideia do comportamento, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos à época, quando ele descobriu que Cuba estava, né, com mísseis a ponto de dispará-los, e também do presidente da União Soviética. Veja bem, qual é o problema? Por que crise dos mísseis, né? Eu tenho uma Cuba, que é um país que está na América, e é um país, né, Caribe, e que é um país que está ali se orientando pela lógica do opositor. Quem é o opositor, o inimigo dos Estados Unidos? União Soviética. Quando os Estados Unidos ou a comunidade internacional descobrem que
Cuba estava com mísseis que poderiam ser detonados, há toda uma tensão, porque para quem que vai ser direcionado esses mísseis? Não vai ser para a União Soviética, não vai ser para o bloco socialista, vai ser para o bloco capitalista. Então, dentro desse contexto da Guerra Fria, isso é uma ameaça. O que que os Estados Unidos irão fazer? Eles vão instituir um bloqueio comercial, porque os Estados Unidos já têm muito poder, um bloqueio comercial em Cuba, e esse bloqueio comercial ele vai minar a economia cubana, né? Então, Cuba vai se tornar um país de economia muito fragilizada e empobrecido, que é um efeito que até hoje o Estado cubano enfrenta, né, desse contexto da Guerra Fria. Mas vamos ao texto para vocês entenderem. Ó, 50 anos atrás, os mísseis de outubro, aviões U-2, sobrevoavam Cuba, como de costume, né? Então, os Estados Unidos sobrevoando Cuba. Em 14 de outubro de 1962. Porém, dessa vez, as fotografias tiradas pelos pilotos trouxeram um elemento inesperado. Foram descobertas diversas bases de mísseis nucleares sendo construídas em Cuba. Olha como a Guerra Fria ela operava, né? Os aviões, eles sobrevoavam os territórios inimigos, fotografando para ver, para controlar, para ver se tinha alguma coisa de estranho. E nesse contexto aqui, encontra-se as bases de mísseis nucleares que estavam sendo construídas por Cuba. Isso é um alerta. Por que que Cuba está construindo mísseis nucleares? Para atacar quem? Cuba não é capitalista, né? Então, os Estados Unidos veem isso como ameaça. Segundo a CIA, que é a Companhia de Inteligência Americana, os mísseis tinham alcance de 1.600 quilômetros e tinham capacidade de atingir grande parte da orla marítima oriental dos Estados Unidos. Uma vez armados e prontos para o disparo, poderiam explodir sobre Washington em 13 minutos. Essa informação foi passada ao presidente dos Estados Unidos no dia 16 de outubro, data que passou a ser conhecida como o primeiro dia da crise dos mísseis. O presidente convocou seus principais assessores para uma reunião de emergência. A questão que se coloca é: o que fazer diante dessa ameaça? As opções acabam se restringindo a duas alternativas: invadir Cuba ou realizar o bloqueio marítimo, denominado de quarentena. A decisão só foi tomada no dia 22, uma segunda-feira, evitariam a invasão e utilizariam a quarentena. Então, qual foi a decisão tomada? Ao invés de invadir o território, né, e estabelecer um conflito, estabeleceu-se, então, ali um bloqueio marítimo. Às 19 horas, o presidente John Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, realizou um pronunciamento na televisão com mais de 100 milhões de americanos. Foi a maior audiência de pronunciamento presidencial até os dias de hoje. O discurso foi realizado em 17 minutos e estava estruturado em 7 pontos principais, em que se destacava o ponto 3. Qual era o ponto 3 do discurso? No qual o presidente ampliava a doutrina Monroe, que é uma doutrina de ampliação, né, dos valores americanos, dos valores capitalistas. A política dessa nação será considerada a política dessa nação será considerar qualquer lançamento de projétil nuclear de Cuba contra qualquer nação do hemisfério ocidental. Então, olha o que ele está dizendo. O que nós vamos considerar, nós, Estados Unidos, que qualquer lançamento de míssil de Cuba contra qualquer nação do Ocidente, porque o Ocidente é capitalista, vai ser entendido como um ataque da União Soviética contra os Estados Unidos. Então, olha como a guerra ela se realiza, né? Então, quando Cuba, que está alinhado com a ideologia dos Estados Unidos, começam a produzir as armas nucleares, os Estados Unidos descobrem, o que eles vão dizer, né? Que nós, Estados Unidos da América, uma potência, né, gente? Não podemos esquecer desse detalhe. Entenderemos que qualquer ataque de Cuba a qualquer nação ocidental será um ataque da União Soviética contra nós. E isso, obviamente, é uma ameaça, por quê? Porque diante disso, as armas que os Estados Unidos tinham, né, e ainda têm, poderiam ser usadas contra o bloco oriental, contra os Estados Unidos. Nesse contexto, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, argumentou
né, que aprovava a expansão da doutrina Monroe e que também apoiava a medida de quarentena que foi estabelecida pelos Estados Unidos em Cuba, né? Então houveram debates na ONU que foram realizados entre os representantes dos Estados Unidos e da União Soviética, e nesses debates os Estados Unidos saem vencedores, né? Então, assim, a maior parte dos que votam a favor dessas ações dos Estados Unidos. Então, depois desse cenário todo, poucas horas depois, a gente tem um elemento importante que é uma carta do Khrushchev, que era presidente da União Soviética. E aí ele diz na carta que aceita se retirar de Cuba, né, retirar os materiais que foi qualificado como ofensivo, então as bases nucleares, os mísseis, e se compromete nesse contexto a não ter nenhum tipo de produção de armas que possam servir para atacar os Estados Unidos ou possam ser entendidos como ataque dos Estados Unidos, né? E aí, em reciprocidade, seus representantes farão uma declaração no sentido que os Estados Unidos, considerando as dificuldades e ansiedade do Estado soviético, retirarão da Turquia materiais ofensivos similares. Então, olha só a estratégia, né? O presidente da União Soviética diz: nós retiramos então as armas de Cuba e vocês, como uma postura, uma ação também ali de colaboração, vão retirar as armas que tem na Turquia, porque a Turquia está lá, né, também com um núcleo de apoio aos Estados Unidos e é dentro do Oriente. Então, dali os Estados Unidos poderiam atacar o Oriente. Então, o acordo foi esse, né? E frente a essa nova situação, o que se coloca? Os assessores do presidente Kennedy, do presidente dos Estados Unidos, aconselharam o presidente a negociar, e ele manda uma carta para o presidente da União Soviética, o Khrushchev, nos seguintes termos. Aí agora eu vou ler um pedacinho da carta. Nós, por nossa parte, estamos dispostos, mediante o estabelecimento dos adequados acordos realizados através das Nações Unidas, para assegurar a continuidade e pôr em marcha desses compromissos. Ao seguinte: a levantar imediatamente as medidas de quarentena em vigor, então suspender as medidas de quarentena lá em Cuba, dar segurança contra a invasão de Cuba, ou seja, né, não vai invadir o território cubano. Confio em que as outras nações do hemisfério ocidental estão dispostas a atuar do mesmo modo. Então, ele está dizendo que tantos países europeus, né, principalmente, estão dispostos a atuar da mesma forma, alinhada com os Estados Unidos. O efeito de tal acordo vai ser uma tensão mundial, né? Então, esse efeito, ele tem um efeito, esse acordo ele tem um efeito sobre essa tensão mundial da Guerra Fria, e que vai permitir a continuação de trabalhos, né, acerca de um acordo geral referente a outros armamentos, como a gente pode observar que foi proposto na carta do próprio presidente da União Soviética. Então, na verdade, a crise dos mísseis, ela é uma crise por quê? Porque diante disso a gente tem uma série de ameaças no ar, né? Fria por isso, Guerra Fria, né? Ameaças no ar e uma tentativa de depois negociar. Você retira os mísseis e deixa de construir as bases em Cuba, e também Cuba e União Soviética exigem que os Estados Unidos retirem também os seus armamentos de alguns territórios que estão no Ocidente. Então, a gente tem, depois desse texto, que explica isso de maneira muito mais detalhada do que eu falei aqui, um videozinho, que é o videozinho do pronunciamento do presidente Kennedy sobre a crise dos mísseis, né? Então tá o link aqui do vídeo para vocês assistirem. E depois a gente tem algumas perguntinhas bem específicas sobre esse contexto. A letra A, eu pergunto qual foi a reação do presidente americano diante da descoberta dos mísseis em Cuba. A letra B, por que esse evento foi chamado de crise dos mísseis? E qual foi a reação de Khrushchev, que é o presidente da União Soviética, tá bom? Então, essa é a atividade dessa semana. A gente se vê no nosso próximo encontro. Qualquer dificuldade, vocês podem falar comigo. Beijinhos e